começando a nossa aula de hoje, e já relativo ao nosso tema, a pergunta inicial para todo mundo é: como foram as nossas férias? Descansamos? O que aconteceu? O que a gente fez de bom, né? O que a gente fez para descansar nas férias? E aí, eu penso assim que a gente podia, em um minutinho, cada um de nós, dizer alguma coisa bem rápido, só para a gente ter uma primeira noção do que nós vamos enfrentar. Hoje, o nosso tema é o tema exatamente do descanso, né? Descansar é um mandamento de Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Então, a pergunta é essa: como foram as férias? Descansamos? Vamos lá, então? Bom, final de ano e Natal sempre é diferente, né? Sempre temos alguns feriados, né? Sempre tem algumas folgas, sim, né? A autoescola que eu trabalho não parou devido à pandemia, quando a gente ficou em quarentena, então a gente ficou em casa, né? E agora não parou porque tem aluno assim marcado lá para maio a aula já, então não foi possível parar. Mas acabei sim fazendo um passeio rápido, né, com a minha mulher, com a minha filha. E claro, a gente acaba descansando alguns dias, né? Dia 31, dia 1 para, dia 24, 25, né? Então, foi assim, foi simples, mas foi bom. A gente pega o tempo de descanso alguma coisa, reflete sobre alguma coisa, né? Sobre o que passou, o que está para vir aí. E é isso. Mas foi bom. Todo mundo com saúde, graças a Deus. Tudo bem. Então, minhas férias foi assim, planejada da gente, entre o Natal e o Ano Novo, ir para Ibitipoca, para o sítio do meu filho, que foram passar com a família dela esse ano, o Natal e Ano Novo, com meus 2 netos pequenininhos e lindos, que eu amo demais. Mas não pudemos ir, porque é Minas e Ibitipoca, e a estrada da última cidadezinha, Lima Duarte, para subir para Ibitipoca, é de barro, então não subia nada, nem o ônibus podia subir e descer, porque é de barro, buracos e tudo. Então, eu até louvei a Deus, que meu marido estava... tínhamos marcado 5 de dezembro uma operação de vesícula, que foi descoberta, né, no início da pandemia, e que ele não fez. Então, a prioridade da minha vida era ele fazer essa operação. Tá certo, amor. A gente volta a isso depois. Vamos aí, Wanda, rapidinho. Oi, Rosa. Vai, Eu amor. sou aposentada e só mudei de atividade, mas férias assim, determinadas não tenho, não. Mas eu me dou o luxo de acordar 10 horas, 11 horas, Esse é o descanso. de dormir à tarde. Tá. Então, para mim não tem problema, não. Estou sempre descansada. Não tem tempo feio. Tá bom, tá bom. Eu acho ótimo esse teu depoimento. Muito bom, Ivan. Nós vamos aproveitar depois na aula, tá? Muito legal. Quem mais? Lu, descansou? Lu! Eu descansei uns dias, sim. Fui passar o Natal em Ilhabela com a família do meu marido. Foi gostoso. Ficamos lá uma semana e eu só acho que não descansei tudo que eu precisava, mas já ajudou um pouco. Depois já voltei ao trabalho. Fica um crédito ainda, mas daqui a pouco. Quem sabe em julho dá para tu botar em dia. Tá bom. Mas foi bom, foi muito bom. Tá bom. Bom, a gente precisa disso, né? Muito bom. Vamos lá, André, se quer falar, Luiz e Zoé. Vamos lá, Luiz. Primeiro, bom dia a todos e todas. Prazer estar com vocês mais uma vez. Eu estou aqui em Salto, no Uruguai. Eu entrei no trabalho praticamente descansando, né? Porque eu cheguei aqui dia 7 de dezembro e já estava fechando tudo, não é? O colégio já estava encerrando, já participei só das festas de encerramento. Mas, na verdade, estou trabalhando bastante, porque estou preparando uns cursos aí que eu tenho que ministrar a partir de fevereiro. Então, estou em casa. Então, é um descanso-trabalho, digamos assim. Então, legal, Luiz. E chimarrão na mão já, porque daí, entrando lá, sem a identidade do chimarrão, não é absorvido na terra. Né, Luiz? Vamos lá. Zoé ou André? Sim, descansei e continuo descansando. Está tudo bem, graças a Deus. Que bom. Prazer em ver, Luiz.
Deus Tá abençoe. Abençoe a todos. Mas é que o Luiz agora está mais longe, então é bom revê-lo. É bom rever e saudar, né? André, quer falar? Não, eu só descansei nos feriados. O resto do tempo eu estou trabalhando. Ah, Mas nos legal. feriados eu descansei. Sei. Tu trabalha com o que, André? Agora, planto soja. Ah, lavoura de soja? Ah, que É. legal. Aham. Tá certo, muito bom. É a coisa do campo que é tão interessante para a gente, né? Tá bom. Essa pergunta introduz a nossa conversa, né? E outra coisa vai introduzir a nossa conversa, porque nós estamos hoje com essa lição, é a de número 15, que eu mandei para vocês antes de ontem, ela é a lição assim, no meio da unidade como um todo, né? Só lembrando, então, que nós começamos o nosso trabalho com essa revista em final de agosto, início de setembro. Nós estamos meio fora do nosso eixo, assim. E aí, a gente começou essa lição, essa revista chamada Vida com Deus, só para a gente se encaixar naquilo tudo que a gente vem trabalhando e naquilo tudo que a gente ainda vai trabalhar para frente, né? Nessa revista, a ideia é discutir sobre a espiritualidade, sobre as emoções humanas e sobre a questão da missão da gente como igreja, né, e como indivíduos, né? E a revista se estrutura em 3 unidades, 3 grandes blocos de lições. A primeira unidade trabalhou a questão da vida com Deus. Não sei se vocês lembram, é recente, a gente estudou os meios de graça, as disciplinas espirituais, a oração, não é? A gente trabalhou a questão da humildade como uma virtude, e estudamos a importância de cultuar, fazer o culto doméstico em família e assim por diante. Essas lições todas compuseram essa unidade daquilo que está se chamando na lição a vida com Deus, no sentido do fortalecimento individual de cada um de nós. Depois nós entramos na segunda unidade, e esta lição de hoje é a penúltima lição dessa segunda unidade. E nessa segunda unidade, a gente trabalhou aqueles temas mais complicados, lembram? A questão do nascer e o morrer, que até fui eu que dei essa lição, trabalhei aqueles temas, né, a questão da morte, assim por diante. Parar é o passo para continuar, o quanto era necessário parar, retomar, rever, repensar as suas questões para poder continuar bem. A questão da esperança, vimos a questão do luto, que também foi uma última lição que eu mesma dei, e assim por diante. E agora nós estamos, então, hoje, trabalhando a 15ª lição, que é a penúltima dessa segunda unidade da nossa revista. Quem tem a revista, e quase todo mundo comprou a revista, está se situando, está olhando aí no sumário e está se situando. Então, hoje a gente vai ver o tema do descanso, no sentido de que é importante a gente descansar, que o descanso é uma coisa importante para a gente poder, na verdade, cumprir de forma integral os mandamentos de Deus. Essa aqui é um pouco da ideia. Queria fazer essa retrospectiva para a gente se situar. A terceira unidade, só mencionando, que nós ainda vamos ver, é a unidade da vida com Deus. E aí entra com mais força, né, a ênfase na questão da missão da igreja, na missão de cada um de nós como parte da igreja, e assim por diante. Bom, então vamos lá. Qual que é a nossa lição de hoje? Qual que é o nosso objetivo, né? O objetivo da lição de hoje é afirmar a necessidade do descanso, e por isso eu brinquei com vocês, para a gente dar os depoimentos, a importância e a necessidade do descanso como um mandamento divino. O descanso, na lógica daquilo que nós vamos estudar hoje, não é uma opção nossa, e nem é um ganho da sociedade moderna, embora legalmente, juridicamente, até seja, né? Mas o descanso é uma orientação de Deus que está lá no Decálogo já, e depois a gente vai ver, então, quando a gente fizer o estudo do texto bíblico, né? E o segundo objetivo da lição de hoje é não só entender isso, de que o descanso é uma ordem de Deus,
mas também refletir um pouco sobre as consequências da nossa vida daquilo que a gente chama de excesso do trabalho, né? Então, eu fiquei muito feliz de ver que, de uma forma ou de outra, todos nós, de um jeito ou de outro, fizemos uma pequena interrupção. Não precisa ser um cruzeiro, né, pelas ilhas do Pacífico por 2 ou 3 meses, mas qualquer interrupção que se faça no trabalho já é uma forma, né, de brecar esse excesso, esse papel assoberbante do trabalho na vida da gente, né? Então, vamos lá. O que a gente precisa entender como contexto desse tema que nós vamos estudar agora, hoje? Primeiro, que nós estamos vivendo há 2 anos esse cenário, né, de uma doença pandêmica, mundo afora, né? E que, então, esse isolamento social ao qual a gente teve que se submeter nesse período todo trouxe para a gente um novo olhar, né, sobre o uso do nosso tempo, não é? E sobre as relações de trabalho. Quem é aposentado, que é o caso da Evada, que é o meu caso, o caso da Zoe, talvez de algum outro de nós, o tempo já não é mais marcado como era antigamente, quando a gente trabalhava fora de casa, né, pela lógica do trabalho externo, horário, tal, né, início, fim, relógio ponto, ou ponto para sinal, seja o que for. Não é? Mas, para quem tem as atividades fora de casa, as relações de trabalho mudaram profundamente quando esse trabalho saiu do escritório, ou seja, de que lugar foi, para dentro da nossa casa, nesta lógica do atendimento online, né? Essa diminuição do trabalho fora de casa ocasionou esses não deslocamentos, o que significa dizer que nós ficamos num universo que tem tudo para misturar vida familiar, vida doméstica, com vida profissional, que foi sempre uma coisa que a gente aprendeu a separar para poder se preservar e preservar todos os espaços dessas pequenas confusões. E agora, quando o trabalho entra na casa, né, e passa a ser realizado em casa, esse risco ele é sempre muito mais intenso e maior. E, muito provavelmente, a geração dos mais jovens, mais do que ninguém, tem tido dificuldade de fazer essa separação no ambiente doméstico, né? E também essa coisa de que o uso do espaço doméstico aumentou profundamente no sentido da introdução do trabalho profissional, né? E isso cria, claro, em especial para nós mulheres, muitas dificuldades na administração das atividades, né? Porque quando as mulheres, com, às vezes, muitas dores e dificuldades, saíam para trabalhar fora e deixavam os filhos, ou com uma babá, ou com uma familiar, ou com quem quer que fosse, ela se afastava desse convívio, né? E aí, de alguma maneira, com mais facilidade, ela desligava para o exercício do trabalho. Mas agora, com o trabalho sendo realizado dentro de casa, é impossível não ouvir o choro de um filho, a necessidade que tem de atendimento e assim por dentro, né? Então, o que a gente percebe, claro, não é uma novidade, porque os países da Europa já tinham essa lógica do trabalho online, mesmo sem a pandemia, em muitos lugares, em muitos tipos de atividades, mas hoje, para nós, se tornou uma realidade que a possibilidade do uso dessas diversas tecnologias aumentou, não é? E adensou as atividades no ambiente doméstico. Seja para as mulheres, eu acho que de forma mais densa, mais efetiva, mas também para os homens, e temos muitos homens que cuidam do lar, que cuidam da família, que cuidam da casa e assim por diante, né? Assim, a nossa agenda ficou mais intensa, claro, e assim também a nossa disponibilidade integral e permanente para o trabalho ficou maior, porque cada um de nós é testemunha do quanto que, se temos um filho, ou mesmo nós,
a gente não desliga do celular, porque o dia inteiro a gente recebe notificações, e a gente atende, a gente fala, e a gente responde em momentos mais inadequados. Bom, não preciso nem continuar essa conversa aqui, no sentido de que todos nós compreendemos o quanto que os problemas se tornaram maiores. Porque, junto com isso, veio toda uma questão do isolamento mesmo, da falta de convívio humano com as pessoas, né? O quanto que esse convívio digital foi interessante, mas não foi suficiente. Todos nós sentimos a falta do contato, do convívio. Nós, latinos, mais do que nunca precisamos do toque, do abraço, do encontro e tal. Então, isso tudo criou um cenário de problemas muito graves, né? Então, a gente tem um excesso de exposição às telas, a gente tem preocupações financeiras nesse período que se misturam aqui nesse cenário, porque a desempregabilidade também está sendo maior e a subempregabilidade também está sendo muito complicada, né? Nós temos desgastes nas relações familiares, porque nós não estávamos habituados a conviver todos os dias, tanto com os nossos parceiros, com os filhos, com maridos e mulheres, né? Nós temos as escolas fechadas, tivemos as escolas fechadas, que foi também um adensamento dessa questão do cenário familiar. As enfermidades, né, graves ou menos graves, mas tendo que ser tratadas de uma outra forma, de um outro jeito. Esse clima de incerteza que nos pegou profundamente durante todo esse tempo de pandemia, e parece que agora, aos poucos, a gente tenta vencê-lo, né, e tenta enfrentá-lo melhor, não é? Essa elevada taxa de mortes, não tem nenhum de nós, seguramente, que não tenha perdido pelo menos 4, 5 amigos, pessoas queridas, pessoas conhecidas. Então, a gente também sofre muito com isso. Não que antes não acontecesse, mas certamente, nesse momento de doença geral, isso se agravou, não é? E, claro, não preciso nem falar, muito estresse, né? Então, assim, muito estresse, muita angústia, muita ansiedade, muito... Bom, não preciso dizer isso, que nós todos sabemos que isso é verdadeiro. Então, nesse contexto descrito, que a gente fica até cansado de descrever, né? Porque poderíamos, a cada um desses itens que eu fui colocando, acrescentar uma história, um evento que ilustrasse, não é possível pensar isso, essa situação, sem olhar para a questão do descanso. A questão do descanso entra aqui como esse fôlego, né? Essa respirada que é preciso ser dado, né? E para nós cristãos, então, aí a gente traz toda essa problemática que é de todo mundo, a gente recorta um pouco isso e traz para dentro da nossa realidade pessoal. Somos cristãos, estamos na lógica, né, das orientações do Senhor para a nossa vida. Nesse contexto, o descanso não é alguma coisa apenas importante, dito por qualquer pessoa. Se a gente pegar um livro, se a gente ligar a televisão, se a gente ler um texto de jornal, todos eles vão nos dizer, vão nos dar esse recado. Ó, descanse, aprenda a lidar com isso, não atenda o telefone todo o tempo, seja um pouco mais organizado com as suas questões profissionais, tente continuar separando, como fazia antes, o doméstico particular do profissional e assim por diante. Mas não é só como algo apenas importante que a gente tem que olhar para o descanso. Mas, dentro da lógica do cristianismo, nós temos que olhar como o descanso como um imperativo divino. Deus nos manda descansar. E há uma orientação muito clara sobre isso, né? No texto bíblico que nós vamos ver na sequência. Isso só demonstra uma coisa, né? Só demonstra, os biblistas todos são unânimes em dizer que isso só demonstra o cuidado de Deus com a sua criação. Que se somos criados por Deus, se somos sustentados por Ele, se a nossa natureza vem dele, seguramente Ele sabe da nossa incapacidade do tudo, né? De todas as coisas. Seguramente Ele sabe da nossa finitude, e nessa lógica, o respeito à criação de Deus, ele é fundamental.
Nós vamos ver depois, agora na sequência, quando a gente for olhar o texto bíblico, o quanto é significativo entre os judeus, lá atrás, isso remonta lá a Moisés, né? Que, na verdade, o respeito à criação não atinge apenas nós, os humanos, mas o cuidado do povo ao montar todo o decálogo é um cuidado que atinge a criação como um todo, a terra e os animais. A terra também precisa descansar, os animais também precisam descansar. Toda a criação precisa também ter o seu espaço de descanso. Bom, nessa lógica, a gente entra no texto da lição de hoje, que é Deuteronômio 5, 12 a 15. Eu esqueci de te pedir, Luciana, tu pode colocar para nós? É um texto pequeno. Eu queria dizer só que é um texto que vai nos remeter ao texto de Êxodo, aquele lá do Decálogo, né? Êxodo 19, 20, que é um texto longo, que vai falar do Decálogo. Mas nós vamos ler esse texto aqui, que é o texto que a revista recomenda. Alguém pode ler para nós? Luiz, talvez? Quais são os versículos? É de 12 a 15. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, nem para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão forte e o braço estendido. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Obrigada, Luiz. Bom, então aqui, o que a gente tem, né? A gente tem, claro, uma recomendação que já aparece no Decálogo, mas que ela é mais trabalhada, que ela é mais esmiuçada, vamos dizer assim, que os comentaristas vão dizer para nós assim, em Deuteronômio isso vem com mais detalhamentos, né? mais ampliado, que é essa descrição do jumento, a vaca, o boi, ninguém pode trabalhar, ninguém deve trabalhar. Então, assim, claro, vem para nós o texto de Êxodo, mas o que nos interessa, na verdade, aqui, é esse pulo de qualidade que o texto que vem do Êxodo faz em relação ao texto de Deuteronômio. Vamos tentar entender isso para a gente não se deter em demasia, né? O texto do Antigo Testamento sempre ele é mais denso e a gente gasta um pouco mais de tempo. Mas vamos ver se a gente consegue, então, caminhar. Veja, no texto de Êxodo, que seria o primeiro, onde aparece o Decálogo, a gente tem, no cumprimento dos 10 mandamentos, que aparece lá descrito, já no Êxodo 20, Deus deveria ser sempre a prioridade no seguimento daquelas orientações. Vamos pensar sempre no Decálogo. Não matarás, obedecerás a pai e mãe, e assim por diante. Então, por que a gente deveria fazer isso, né? No sentido de justificar o texto de Êxodo? A gente deveria fazer porque Deus diz para a gente fazer e porque ele é a nossa prioridade. Quando a gente opta por segui-lo, a gente opta por obedecê-lo. Então, a lógica de obediência vem colada a essa lógica da adesão a Deus e do seguimento a ele, né? Já em Deuteronômio, e é interessante entender que a palavra Deuteronômio, não é? Segundo aqui os estudos bíblicos, significa uma segunda leitura, né? É uma segunda leitura do texto anterior.
E aí, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter Moisés repetindo os mandamentos para o povo, mas numa situação muito específica. Esse texto de Deuteronômio que a gente acabou de ler, que o Luiz deu para nós, é um texto em que Moisés repete as orientações de Deus para o povo antes de cruzar o Rio Jordão, que é um momento fundamental ali na caminhada do povo, né, em direção à Terra Prometida. E quando ele diz isso, ele está primeiro querendo fazer com que o povo retomasse aquilo tudo que foi o grande motivo inicial, né? Quando o povo sai para caminhar e Moisés, então, recebe o decálogo, esse decálogo orienta a vida, o convívio, a convivência do povo naqueles anos duros, difíceis de caminhada pelo deserto. E, naturalmente, todos nós sabemos disso, já ouvimos 1000 vezes, mas não custa repetir, todas essas orientações vão se espraiando um pouco, vão se perdendo um pouco, vão se readequando, né, conforme as gerações vão se sucedendo, porque foi muito tempo, né? Então, isso vai se perdendo na sua força inicial. Então, quando chega nessa passagem do Rio Jordão, Deuteronômio vai botar na boca de Moisés esse retorno, né? Vamos lá, é preciso ficar atento a essas orientações. Bom, é interessante a gente perceber que a importância da obediência e as ordens de Deus e de guardar o sábado, nesse caso, se fundamenta muito na maneira como Deus agiu, porque nesse texto aparece que ele trabalhou 6 dias e que no 7º ele descansou. Então, o descanso entra como exatamente esse último dia em que o Senhor olhou tudo e descansou. Então, aqui tem digamos assim, uma estrutura que mostra a importância de que até o Senhor contemplou a sua criação e olhou para ela, né? Se vocês estão com a revista aí, a lição da revista, na página 95 tem um pequeno trechinho que a gente pode pegar, que diz assim, é a primeira coluna, diz na abordagem de Deuteronômio, quem está com a revista aí está olhando, na metade do parágrafo. Rosa, Oi. 95 é na revista do professor. Verdade, desculpa. Então tem Vamos que lá, dizer... deve ser 91, por aí. Qual que é o título? 15, descansar o mandamento, né? E é no fundamento bíblico. Tá. Que número é a página? É 90 e 91. Ah, então tá, imaginei que era isso mesmo. No geral é 3, 4 números atrás, a página fica, né? Então vamos lá. Todo mundo achou? O parágrafo começa assim, na abordagem de Deuteronômio. Acharam aí? Tá. No meio do parágrafo tem uma frase que começa assim: no que diz respeito a guardar o sábado, houve. Então, ele está fazendo um comparativo de Êxodo para Deuteronômio. Houve acréscimos de orientações que não são apresentados em Êxodos 20. É isso aí mesmo. Tá? Veja lá. Olha lá. Estou aqui, ó. Estamos aqui, né? Em Êxodo 20. Isso mesmo, tá bom assim? Em Êxodo 20. Quando a ordem de guardar o sábado fundamentou-se na maneira como Deus, Criador, agiu. Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Né? É só para a gente entender que a lição traz essa lógica. Obrigada, Lu. Então, só aí já temos esse aumento de, vamos dizer assim, eu vou chamar assim, e os biblistas que não me ouçam, mas eu vou chamar esse aumento de qualidade no texto de Deuteronômio em relação ao texto de Êxodo, que é o texto original do Decálogo. Tudo bem até aí? Depois, seguindo, né? É importante entender que a inclusão da categoria descanso no texto de Deuteronômio, que é o texto que nós lemos antes, para honrar o passado histórico de escravidão e opressão e os trabalhos forçados vividos no Egito,
porque o povo viveu momentos dolorosos no Egito, enquanto estava escravizado. Então, já havia ali, claro, uma opressão do povo. E para a gente não pensar que os líderes do povo, na saída do Egito, não estavam atentos a esse sofrimento do povo, não é? Acrescentar ao decálogo o fato de que é preciso descansar no 7º dia, como o Senhor fez, né? Descansar no determinado tempo, é como reconhecer a necessidade de prover cuidado para as pessoas excluídas, né? Na sociedade. Porque, na verdade, a gente tinha uma sociedade de mandatários, vamos dizer assim, que esses não trabalhavam, apenas usufruíam do trabalho dos outros. E a saída do Egito é, na verdade, um processo de libertação, todos nós sabemos disso. E nesse processo de libertação está incluso o cuidado, né, com o descanso do povo. Eu achei isso muito interessante, porque os biblistas chamam a atenção para a gente nesse sentido, né? E aí, se a gente pensar, ó, vou ler, acho que nem precisa colocar, Luciana, aí. Eu vou ler esse pedacinho, que é um trechinho pequeno. Tratava-se de uma sociedade nos séculos 7 e 8 a.C., quando acontece a saída, em que ricos agricultores arrendavam as suas terras com juros altíssimos e, assim, enriqueciam facilmente, enquanto as pessoas pobres e exploradas permaneciam cada vez mais pobres e não recebiam descanso. Bom, qualquer semelhança às realidades que nós enfrentamos hoje com as pessoas menos favorecidas, os empobrecidos, é mera coincidência, né? Porque é exatamente isso, quer dizer, a faxineira, o auxiliar de limpeza que trabalha 7 dias na semana, ainda alguém que tem, ainda faz uma vigilância, ainda faz um outro tipo de trabalho para ajudar na renda, quer dizer, o descanso do corpo físico ele não se faz, né? Há ainda a ideia de que é um movimento de atualização da lei no texto de Deuteronômio para restaurar no povo o conceito de obediência. Então, veja, a ideia é um pouco assim, Moisés, ao falar para o povo, ao retomar para o povo as ideias do Decálogo em Deuteronômio, ele restaura no povo esse conceito de obediência a Deus. O que é obedecer a Deus? Né? Como é que a gente faz, como é que a gente é obediente a Deus? Também cuidando de si mesmo. Vou ler mais um pequeno trechinho, e é o último da nossa lição, na sequência desses textos que a gente está lendo, depois quem quiser ler em casa pode ler. Diz assim, ó, o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, mas nem o estrangeiro das portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Que é o finzinho, o versículo 15 do texto que o Luiz leu para nós. Então, assim, ó, não é só seja obediente e cuide de si, mas seja obediente a Deus, descanse e faça descansar todo o seu entorno. Você e sua casa descansem, entendendo que naquele tempo a sua casa eram todos os seus pertences, os escravos, os outros, os trabalhadores, os agricultores, os animais, todos eram pertences daquele senhor, né? Então, cuide de todos, né? Com isso, a intenção, então, era afirmar a importância do descanso semanal para todas as pessoas, assim como para a terra e os animais. Semanal, digo eu aqui, por causa da nossa estrutura hoje, mas o descanso na lógica do trabalho deles. Nós sabíamos que havia um ano de descanso da terra, né, Ivarda, né, Luiz? Onde os agricultores deixavam a terra descansar e não plantavam. Nos anos anteriores, eles guardavam mais alimento e assim por diante. Sucessivamente, essas práticas foram acontecendo na vida do povo de Israel. Tudo bem? Muito bem. Feito essa compreensão do texto bíblico que norteia esse nosso estudo,
A gente entra naquilo que o texto da lição vai chamar de palavra que ilumina a vida, que é um pouco assim, vamos mexer com o tema mesmo, vamos olhar para o tema do descanso, que é o nosso foco nessa aula, né? Então, o descanso é, sim, uma resposta a uma necessidade humana. Todos nós sabemos o quanto que nós precisamos de descanso, né? O quanto que, quando a gente chega na beira da cama à noite para dormir, a gente olha para o dia e diz, nossa, mereço esse descanso. E esse descanso vem como uma forma de repor as energias para o dia seguinte, que será o dia do trabalho. Então, trabalho e descanso meio que vão caminhando assim, para e passo na vida da gente, né? O descanso também é esse princípio divino, faz parte do decálogo descansar, faz parte daquele primeiro conjunto de normas, né, de princípios que nós devemos seguir como povo de Deus. E, por último, e mais modernamente, embora não tão modernamente, porque eu estou chamando a atenção de que os profetas já entendiam assim, o descanso é um direito adquirido pelo simples fato de que a nossa natureza de humanos assim exige, né? Então, lá no princípio, num dos textos norteadores da nossa fé cristã hoje, já está prevista a ideia do descanso como uma necessidade e como um direito de todos. Não são só alguns que têm o direito de descansar, mas todos têm. Então, esses 3 pré-requisitos vão nortear a nossa conversa, né? Que a conversa que a própria lição vai fazendo com a gente aqui, que descansar é uma forma de adorar e obedecer a Deus. Então, descansar não é sinônimo de preguiça, não é sinônimo de ficar à toa, não é sinônimo de perda de tempo, mas é sinônimo de que eu estou sendo fiel na minha adoração a Deus, na minha obediência às coisas que Ele me diz. Claro, né? Esse descanso comedido, esse descanso na mesma proporção do meu cansaço. O cansaço e o descanso, e é interessante a gente olhar para as palavras. Descanso quer dizer tira o cansaço, é descansar. E o cansaço vem exatamente do acúmulo do cansaço no nosso corpo mesmo, né? Descanso e produtividade são conceitos que não combinam, claro, né? Por causa do capitalismo. Então, no capitalismo, que cada vez é mais moderno e mais primitivo, né? Por mais paradoxal que essas 2 palavras possam ser, ele é mais atual e é mais primitivo, porque nós vivemos hoje um tempo de capitalismo que é absolutamente invasivo, absolutamente absurdo e desrespeitador da natureza humana. Mas, nesse sentido, no capitalismo moderno, a gente não, atual, não vou usar a palavra moderno, usando o capitalismo atual, a gente não vai ver esse discurso sobre descanso, né? Porque descansar, entre aspas, é como não produzir. E não produzir é ir contra o princípio fundamental do capitalismo, que é a produção intermitente, intercorrente, né? Muitas pessoas não conseguem tirar férias, né? Isso a gente sabe. Por N razões, entre outras, porque elas estão tão aceleradas no seu ritmo de trabalho que elas não conseguem dar uma brecada, elas não conseguem dar uma segurada. Claro, tem outras razões, né? Eu não paro de trabalhar porque eu não quero deixar o meu emprego, porque tenho medo que alguém pegue meu emprego. Eu não quero parar de trabalhar porque eu não tenho que fazer como eu tenho, porque eu nunca tive tempo de pensar sobre o que é bom para mim, além do trabalho, e assim sucessivamente. Então, há inúmeras razões pelas quais a gente não quer ou não consegue tirar férias, né? Trabalhar muito traz prejuízo à saúde física, emocional, relacional e espiritual das pessoas. Claro, a gente fica todo comprometido quando o nosso todo, que ao trabalhar, no dia de trabalho, gasta energia, não repõe essa energia, né, para que depois essa máquina trabalhe de novo. Isso é mais ou menos como andar com o carro e não botar gasolina. Tem uma hora que vai parar, né? Não tem como não reabastecer. E no carro, veja, não é só botar gasolina, também dá uma descansada, botar água, deixar ele parado um pouquinho, depois ele andar de novo, e assim vai, né?
No texto de Deuteronômio, o mandamento do descanso é uma denúncia das relações injustas de trabalho, claro que é, né? E é, ao mesmo tempo, um anúncio, há possibilidade de fazer diferente. O Senhor já aponta um outro jeito, descanse. No 7º dia, contemple e descanse. Durma, né? A Evarda falou isso, eu achei muito interessante, que dormir é a forma melhor de relaxar e descansar. O corpo relaxa, descansa e retoma no seu pico de energia, né? Descansar, portanto, também é uma forma de obedecer a gente, né? Quando se pensa em descanso, é preciso considerar algumas coisas que, no geral, nos atemorizam um pouco, e por isso, às vezes, eu acho que as pessoas acabam não querendo descansar muito. Primeiro que é preciso pensar na organização do tempo. Como é que eu organizo o meu tempo de vida? As 24 horas do meu dia, né? Quanto que eu durmo, quanto que eu uso comendo, quanto que eu uso lendo, quanto que eu uso fazendo as tarefas domésticas, quanto que eu uso fazendo as tarefas profissionais e assim por diante, né? É preciso considerar a divisão de tarefas, porque quando a gente tem como base a família, então, na família, se a divisão de tarefas estiver dada, a possibilidade de descanso para todos é maior. Mas se a divisão de tarefas não for uma realidade nas famílias, então a possibilidade de descanso para alguns é impossível. Estou falando aqui das mães, das donas de casa e assim por diante, né? E, ainda por último, para a gente pensar em descanso, é preciso considerar o estabelecimento das prioridades, né? É preciso que a gente se dê conta que há coisas que são mais importantes, há coisas que têm média importância e há coisas que têm menor importância de serem feitas. E quando eu tenho pouco tempo, eu preciso priorizar as mais importantes. Então, eu não posso limpar o chão e ficar preocupada em encerar o piso do meu chão se eu tenho um filho pequeno que está chorando com fome e a mamadeira não foi dada, não é? Então, eu preciso saber aqui a diferença de prioridades que a gente pode ter, né? E aí é um outro capítulo que a gente precisa abrir, aliás, já abrimos, teve uma lição lá atrás, em que nós trabalhamos o uso do tempo, não sei se vocês lembram disso, a questão das agendas, de como é que a gente usa, como é que a gente planeja o nosso cotidiano, planejamento pessoal, planejamento da família e do trabalho e assim por diante, né? Então, assim, voltando para a gente reafirmar, então, aquilo que foi fundamental, assim, na estrutura da lição, né? A nossa ideia era entender, afirmar o descanso como um mandamento divino. E nesse mandamento divino, entender que Deuteronômio, que é o texto base da lição de hoje, é uma decorrência do texto de Êxodo, que é o primeiro texto do Decálogo, que aparece no texto bíblico. E ele é uma decorrência melhorada, né? Mais especificada, mais trabalhada, para o povo entender de uma maneira melhor a questão da afirmação do mandamento de Deus para o descanso. E refletir, a nosso segundo objetivo era refletir sobre as consequências do excesso do trabalho, todas as contingências relativas à pandemia, em especial que nós estamos vivendo, que ao passar, ao terminar, nos deixará esse belo esse belo resultado, né? No sentido da gente compreender como que a gente tem que lidar com essas situações aflitivas, né? De excesso de trabalho. Como é que a gente agora minimamente tem que aprender a lidar com esse excesso do trabalho e com o trabalho dentro de casa, porque a pandemia trouxe isso para a gente. E quando todo esse cenário mudar, talvez a questão do trabalho online não mude. Aliás, os estudiosos estão todos dizendo isso, que isso é um bem adquirido para a modernidade, né? É um ganho no sentido de menos gasto, de menos locomoção, de os problemas urbanos das grandes cidades se resolverem, porque nós não vamos ter esse trânsito das pessoas, não é? Então, assim, só para a gente entender que esse pode ser um ganho desde que a gente aprenda a lidar, né?
E aí, ao trabalhar então, essa reflexão sobre as consequências, a gente passou pelo texto de Deuteronômios e a gente passou por esse contexto todo e a gente passou por esse conceito de descanso na perspectiva bíblica, né? Será que nós descansamos nas férias? Voltando rapidinho para concluir a nossa fala inicial. Cada um de nós falou, né, sobre o que fez nesse período que estivemos distantes uns dos outros. Será que houve descanso? Será que a gente conseguiu fazer isso nesse conceito que a gente trabalhou na edição de hoje, ou não? Ô, Rosa, uma coisa que essa revista não abordou, porque também o contexto lá atrás não tinha possibilidade de se falar nisso. Sim. Mas, se nós pesquisarmos, se a gente der uma olhada nos estudos já feitos, os homens descansam mais do que as mulheres. Sem dúvida. A jornada de trabalho das mulheres é bem maior do que as dos homens. Isso está provado cientificamente, estatisticamente. Então, eu acho que a gente tinha que pensar nisso também e ir mudando essa mentalidade. Eu acho que tem que se levar em consideração isso hoje para ensinar os nossos meninos que a divisão do trabalho é uma das coisas importantes. Claro, eu acho uma boa lembrança, Ivana. Eu queria pedir desculpas para os meninos do grupo aqui. Eu estou rindo porque eu acho que, de forma geral, é um pouco isso. Claro que a gente tem todas as exceções e a gente sabe que quanto mais consciência as pessoas têm, mais elas se engajam, né? Então, não tenho dúvida nenhuma de que não há uma generalização, a gente não pode fazer com todas as pessoas essa generalização, mas com muitas pessoas a gente... 90% é assim, viu, Rosa? Né? Acho que é verdade. Tá certo. Então, acho que isso a gente teria que pensar. Claro, né, Ivana? Por que a gente não entra nisso? Porque a lição fica muito restrita ao tema que ela pegou, claro. Mas a tua ponderação, ela é perfeita. É isso mesmo. A gente tem que pensar na divisão do trabalho, é isso mesmo. Os homens... E a grande culpada dos homens serem culturalmente como eles são, somos nós, mulheres, que somos aquelas que provavelmente mais estamos em contato com os filhos homens, né? E mais, entre aspas, educamos os meninos, porque a gente está ali no cotidiano. E eu lembro, eu estou aqui, tenho filhos homens, e eu não me lembro de ter esse cuidado de trabalhar com eles quando crianças, a não ser depois, adolescentes e jovens, quando a gente começou a ficar mais atento a isso, né? Não me lembro de ter ensinado a secar uma louça, a lavar uma louça e tal. Não era isso, não era comum. A gente não fazia isso, não era assim. E depois a gente foi estudando, aprendendo, dizendo, não, vamos lá, vamos de novo, vamos começar outra vez. Mas aí já tinha princípios estabelecidos, né? Claro. Voltando à pergunta, né? Descansamos nas férias? Eu vou voltar a brincar com a Vilna, né? Ela fez um relato tão minucioso, tão detalhado de tudo que ela passou, que eu acho que ela não descansou muito. Luciana, descansou nas férias? Nessa lógica? Acho que sim, Rosa. Acho que sim. Acho que sim. Né? Eu acho que, no fundo, assim, nós entendemos que mudar de atividade, pelo menos eu entendo assim, não necessariamente férias no sentido assim sofisticado do termo. Vou para um spa, vou para um hotel, vou não sei para onde. Né? Mas, assim, mudar a atividade cotidiana de certa maneira, é uma forma de descansar. Eu sempre brinco aqui em casa, dizendo assim, vou descansar os meus neurônios de lavar louça e lavar roupa e vou colocar os neurônios de ler, de estudar, de ver um filme em ação, né? Brincando como se a gente pudesse fazer essa separação. Mas isso, para muitos de nós, já é uma forma de descanso. Estou errada? Eu acho que essa questão do trabalho se misturando com a rotina e tal, ela realmente é muito presente, e não é só pelo home office, né? Eu já estava em home office antes até da pandemia, né? E eu já percebia isso, porque quando eu estava trabalhando, você chega em casa, você desliga tudo, e, né? Então, isso eu já estava me policiando com essa questão, mas eu acho que os próprios recursos que a gente tem hoje em dia, de WhatsApp, etc.,
mesmo se a gente não está trabalhando em casa, a gente é invadido por mensagens, por exemplo, desrespeitosas até, por exemplo, no meu caso de clientes querendo contato em todo momento, de noite, fim de semana e tal. Então, mesmo sem a questão do home office, eu continuo em home office, mas eu imagino que muita gente que não está em home office também acaba sendo invadida a sua privacidade, com contatos assim a todo momento, pela própria facilidade da tecnologia, né? Porque antigamente a pessoa ligava no escritório, o escritório está fechado, o cliente, por exemplo, não conseguia falar. Hoje em dia faz um acesso para o WhatsApp do vendedor, ou de quem seja, ou do fornecedor, e consegue, quer dizer, isso é ótimo e é ao mesmo tempo horrível, né? Péssimo, né? Que você não consegue realmente descansar. E por isso que está se falando tanto em burnout e tal, né? Que essa a doença da pessoa que Síndrome, realmente, né? assim, o tempo inteiro, quer dizer, você tem que tentar frear um pouco, realmente. A gente tem que se policiar, colocar os limites, né? Porque senão a gente não para realmente em nenhum minuto. Parece que, como nunca, a gente tem necessidade de uma autodisciplina, né? A tal hora não vou atender. Eu posso até ver que meu cliente está querendo falar, eu não vou atender, vou deixar para atender da manhã e tal, que é para meio que fazer uma educação reversa, né? Devolver para ele, olha, essa hora eu não trabalho questões, né? Enfim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver. Nem todos nós conseguimos, como tudo na vida, né? Para muitos de nós, colocar o limite é difícil, é complicado, enfim. Vamos lá. Mais algum comentário, gente? Não, o Lucas é que precisou sair, né? Bom, já passamos bem do nosso tempo hoje, né? 11h20 quase. Então, eu entendo que a gente vai caminhando para o final. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu confesso para vocês que, assim, ao preparar a lição, eu fui muito surpreendida. Não, muito surpreendida não é a forma de dizer, mas eu fui surpreendida por essa concepção do respeito ao trabalho do outro, já te dou isso, ao trabalho do outro, já presente no texto de Deuteronômio, né? E eu não tinha me atentado a isso nunca. Os textos do Antigo Testamento, a gente meio que foge deles, né? Porque eles são textos que sempre nos exigem um exercício de estudo maior e tal, e nem sempre a gente está com essa possibilidade. Mas, ao afundar no estudo de Deuteronômio, eu fiquei muito encantada com essa compreensão da ideia do descanso como um direito, né? Como um direito da terra, dos animais e das pessoas, porque isso nos dá a possibilidade de olhar para o tema da criação, que a gente tem trabalhado tanto ultimamente, da ecologia toda, com outro olhar, né? Um olhar já do cuidado que veio lá de tempos bem remotos, bem antes de Cristo, né? Fale, Luiz. A Zoé queria falar primeiro. Ok. Aliás, 3 coisinhas. Você falando isso, e eu me lembrei do meu pai, que ele plantava trigo, não sei se 1 ou 2, 3 anos, e depois parava. E a gente falava assim, mas por que o pai não vai plantar agora? Ele falava assim, porque a terra tem que descansar também. Eu me lembrei disso agora e achei importante. Uma outra coisa é que quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus ou ler, a gente fica pensando, às vezes uma coisa é para lá, a gente pensa para cá. Eu pensava assim, nossa, tanta coisa que Deus criou em 6 dias. Ele criou tudo em 6 dias, no 7º, tchau e bênção, acabou. Era essa a ideia que eu tinha do texto. Depois eu fui entendendo que não, que Deus apenas descansou, que ele continua trabalhando até hoje. Deus continua trabalhando. Então, aí vem o conceito real que você colocou do descanso, quer dizer, é se refazer. O descanso é para você se refazer para continuar, né? Deus precisa disso. Eu não sei se ele precisa disso, mas foi isso que ele disse para nós, né? Você tem que parar, descansar para você recomeçar com mais força, com mais disposição.
E aí eu me lembrei de uma ilustração que eu não sei se eu só ouvi ou se eu li. Eu gosto muito dela. Eram dois lenhadores trabalhando, cortando as árvores, cortando a lenha. E lá, uma certa hora, um parou, sentou e foi amolar o machado. Molou e continuou o trabalho. E o outro não parou. Quando foi no final do dia, o que não tinha parado se surpreendeu com a quantidade de lenha que o outro tinha cortado, muito maior do que a dele. E quis saber, ele falou, não sei, eu parei, descansei, amolei meu machado e fiz o meu trabalho. Quer dizer, está claro que para você produzir mais, você tem que se recompor. Quer dizer, tem que amolar o seu machado, arrumar a sua ferramenta. E essa ferramenta é o braço, a cabeça, uma porção de coisa. Nós mesmos, muitas das vezes, né? O descanso maior começa pela nossa cabeça, eu acredito. E aí, até para saber o que é que você vai parar de fazer. Não, agora eu vou descansar de limpar a casa. Vou tirar um tempo, vou descansar de fazer isso. Você começa por aqui. Exatamente aquilo que você falou. A organizar as tarefas, a prioridade do que você vai realizar ou está realizando. Obrigada, Zô. Legal. Quem mais além do Luiz? Alguém mais? Então, Luiz, vamos lá, Luiz. Só pegando o gancho da Zoé aí, que ela mencionou, Deus trabalhou a criação e descansou, mas continua trabalhando. Jesus mesmo disse isso, né? Em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Agora, nós temos um problema na tradição protestante, que um sociólogo já tentou explicar, né, Max Weber, que é a cultura do trabalho, né? Então, por que o desenvolvimento do capitalismo, né, estava imbuído de uma ética de trabalho, uma ética de fazer, do fazer, o homus facendi, né? O homo faber, né? O que faz. E esse é o protestante. Tanto que nós, hoje talvez caiu um pouco em desuso, mas a minha geração ainda dizia isso, e a geração de vocês com certeza dizia isso. Quando ia na igreja domingo, dizia, vamos no trabalho da igreja. Nós vamos no trabalho do domingo. A própria escola dominical que nós estamos aqui, a gente vai na escola de segunda a sexta e domingo tem que ir na escola de novo. Então, é o trabalho permanente, o trabalho constante. Isso está no nosso DNA protestante. Talvez é uma coisa pesada, pesarosa, né? Porque, de fato, a gente não para nunca. E tem gente, por incrível que pareça, que quando para, se sente culpado, né? Se sente culpado, parece que está fazendo um pecado de estar desfrutando o ócio, né? O ócio é necessário, né? Isso também já foi comprovado, existem estudos, né, que indicam que realmente o nosso corpo precisa de um tempo para se refazer, a nossa psique, o nosso... Agora, às vezes, a gente está tão imbuído do trabalho, tão imbuído, que a gente dorme e sonha com o trabalho. Comigo acontece isso muito, de dormir e, às vezes, eu digo para a Astrid, nossa, trabalhei a noite inteira, essa noite, trabalhei a noite inteira discutindo e sabe? Então, é porque isso é um sinal, um mau sinal que a gente não está desligando. E a Luciana bem pontuou, né, a questão da tecnologia atual que não nos deixa. Então, essa semana eu estava escutando a Band News FM pela internet, né, e eles estavam fazendo uma enquete, assim, uma discussão sobre exatamente esse tema, né? E a pergunta era assim: você desliga o seu celular, você desliga o seu WhatsApp quando está de férias?
Aí vem um monte de gente dizendo o que fazia, né, e tal. Mas a grande maioria diz, não, eu só coloco no mudo, né, para não suar a hora que toca, mas eu olho a cada 10 minutos para ver o que tem. E se tem alguma coisa que interessa responder, eu respondo. E, de fato, a gente está muito conectado com o celular, com o computador, está super ligado. Antigamente, né, uma carta, se queriam mandar uma coisa para a gente fazer, alguma determinação e tal, vinha por uma carta. Pelo correio, levava... lá mais atrás, levava um mês, depois levava uma semana, agora leva talvez 3, 4 dias, mas está bem, é uma carta, né? Só que o celular, não. Você está aqui na escola dominical, seu celular toca, ele está aqui do seu lado, você já olha, você leva o celular para o lado da cama, inclusive existem estudos hoje que dizem que o celular de noite deve ser desligado e nem deve ser levado para o quarto, ou às vezes você vai deitar e quer dar aquela relaxada, né? A hora que deita, você pensa assim, bom, eu vou ler um pouquinho com o celular. Ele vai ler no celular. Eu vou ver um vídeo aqui, eu vou escutar uma música, você está com o celular. Então, eu acho o seguinte, essa semana também eu vi um negócio assim, que aí é um outro extremo, né? Que o Talibã lá no Afeganistão revogou o uso do celular no país. Eles estão tomando o celular de todo mundo e quebrando, destruindo, porque eles entendem que é como é que eles chamam? É o olho de Satanás, né? Que é o olho de Satanás, eles estão chamando. Então, esse é um outro extremo, quer dizer, será que nós não conseguimos administrar bem as coisas? Equilibrar entre trabalho e descanso? Hoje nós vimos nessa lição, foi muito interessante, embora eu não gosto muito dessa abordagem do ponto de vista da lei, né? Porque eu acho que ainda é uma abordagem pesada, né? Mas se nós pensarmos assim que o Deuteronômio não era só lei, que o Deuteronômio era também ensino, então aí eu acho que melhora um pouco a situação, mas a Rosa fez uma associação com o Decálogo, né? O Decálogo é lei. Então, tem esse aspecto, né? A lei também pesa sobre a gente. Então, nesse caso, eu prefiro tomar mais pela educação do que pela lei, né? É um modo da Bíblia e de Deus nos ensinar que se até Deus descansou, por que nós não vamos descansar? Embora a sociedade contemporânea atual nos induz mais do que nunca ao trabalho. A Rosa citou aí também o capitalismo, né? E o neoliberalismo, especialmente, que tem que estar todo o tempo ligado. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Queridos, eu acho que, assim, como sempre, né, a nossa lição sempre ela tenta abrir uma conversa, abrir uma discussão. Claro que essa última fala do Luiz ela é fundamental e eu explorei muito pouco ela. A ideia de que o texto, nós não temos que absorver o texto porque ele é uma ação incisiva, obrigatória, vamos dizer assim, de lei, e sim porque ele mexe conosco, ele fala ao nosso coração e ele transforma a nossa vida, né? A gente apreende aquela realidade e incorpora isso, a gente chamaria de educação e tal. Claro, essa lógica do Luiz é perfeita, é isso mesmo. Eu explorei pouco, mas, assim, sempre os temas, eles vêm... Por isso que a gente faz aqui nessa conversa, porque escapa uma coisa, alguém completa com outro, lembra outro e tal. Então, assim, nunca a gente vai fechar, porque a gente não é sabatista, que nem para pegar o exemplo do Luiz, da senhora, né? A gente não é ferrenho no sentido legalista. A gente é ser que se aproxima, né, da mensagem do Senhor, mediante o texto bíblico, e tenta compreender a cada dia mais. Então, o que a gente falou hoje aqui é coisa que a gente carrega, né, com a gente, que a gente leva, e a gente vai aprendendo a trazer para dentro da nossa vida cotidiana, da nossa problemática, aprende a ir lidando com isso, né? Vilna, nesse sentido, tadinho desse marido, seja calma,
e atende, ele está feliz, a vida ele está bem, é por isso que ele quer viajar lá para não sei aonde. Então, ó, te acalma, quem sabe vai com ele um pouquinho, ou então faz uns carinhos nele que ele vai querer ficar em casa. Eu estava falando essa coisa de introduzir os conceitos na vida e lembrei do teu caso que tu tinha dito, que ele parece um adolescente, né? Então, vamos fazer um esforço aí para ser adolescente com ele um pouquinho e ele também crescer contigo, né? Não estou te ouvindo, não estou ouvindo. Pronto. Sai. Ontem ele falou que eu fiz a melhor sopa que ele já comeu. Olha que bonitinho. Nesses últimos tempos. Eu falei com amor, com maior amor. Então faz mais sopa. Promete para ele que vai fazer 2 tipos de sopa. Mas eu já fiz para 2 dias, ele adorou. E falou que tomou 2 pratos, porque quando ele foi tomar, eu fui tomar banho. Agora, eu sou muito carinhosa e afetuosa, e peço a Deus para continuar. Agora está muito difícil, que ele só quer fazer o que não pode. Só o que não pode. Querida, Deus te abençoe e te dê coragem nessa semana. Vamos terminando, pessoal, senão nós vamos ficar juntos até a hora do meio-dia. Hoje não tem nem comida aqui na minha casa, tem que pensar numa coisa assim. Vamos terminar, vou pedir que a Zoé ore por nós, para terminar. E dizer que na semana que vem, agora eu vou fazer o calendário essa semana das nossas aulas e já vou mandar convites para vocês. Fiquem ligados aí que vão chegar convites para vocês darem a lição para nós, tá? Zoé, vamos lá? Faz a oração? Peraí, eu não estou Faz. direito. Faz oração para nós, querida, para a gente terminar. Pode ser? Está tudo certo aqui. Pode falar, nós estamos te ouvindo. O que está acontecendo? A gente está te ouvindo. Está tudo certo. Então tá, então vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos pelo teu amor maravilhoso para conosco. Queremos te agradecer, nosso Deus, por esses momentos de estudo da tua palavra. Obrigado pela palavra que a Rosa nos trouxe, com certeza foi inspirada pelo Espírito Santo. Obrigado, Pai, por cada um que esteve presente, enriquecendo este momento. Pelas palavras, pela leitura da tua palavra e pela orientação. Te agradecemos por mais este dia e pedimos que o Senhor continue conosco, fortalecendo a nossa fé, nos ajudando a te servir melhor. Perdoa os nossos pecados, é o que nós te pedimos com o coração agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, uma boa semana para todo mundo, então. Luísa aí tão longe, Deus abençoe. Vilna também longinho, tá bom? Tchau, tchau. Amém. Tchau.